O ensino antibíblico sobre a grande multidão. Somente os 144.000 fazem parte do novo pacto. Os da grande multidão não nascem de novo. Os da grande multidão não são filhos de Deus, mas sim netos. Os da grande multidão não podem comer do pão e beber do vinho na Santa Ceia. Os da grande multidão não fazem parte da igreja, que é o corpo de Cristo. Os da grande multidão só ganharão a vida eterna depois do milênio. Aqui vemos apenas alguns pontos de ensinos falsos com relação à grande multidão, mas existe muito mais. Este é o canal Razões de Não Ser Mais Testemunha de Jeová. Luiz Alberto foi Testemunhas de Jeová de 1980 a 1993. Somente os 144.000 fazem parte do novo pacto. A Igreja de Cristo só tem 144.000 membros. Por conseguinte, esta grande multidão não está no novo pacto. Claramente, pois, o novo pacto não é um arranjo livre, aberto a toda a humanidade. Trata-se de uma cuidadosamente providenciada provisão legal envolvendo Deus e os cristãos ungidos. Do mesmo modo, o Moisés maior, Jesus Cristo, não é o mediador entre Jeová Deus e toda a humanidade. Ele é o mediador entre seu Pai Celestial, Jeová Deus, e a nação do Israel espiritual, que está limitado a 144.000 membros. Os da grande multidão não nascem de novo. Os gerados por Jeová são os nascidos de Deus. Dirigindo-se a tais, o apóstolo João escreveu: todo aquele que nasceu de Deus não está praticando o pecado, porque a semente reprodutiva de Jeová permanece em tal, e ele não pode praticar o pecado, porque nasceu de Deus. Esta semente reprodutiva é o Espírito Santo de Deus. Trabalhando em conjunto com a palavra dele, isso tem dado a cada um dos 144.000 um novo nascimento, para uma esperança celestial. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois, segundo a sua grande misericórdia, ele nos deu um novo nascimento para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança imperecível, sem mancha e que não se apaga. Ela está reservada nos céus para vocês. Quando os ungidos leem essas palavras, eles não têm nenhuma dúvida de que seu Pai Celestial está falando diretamente com eles. Os da grande multidão não são filhos de Deus, mas sim netos. Desta maneira, o Pai Celestial de Jesus Cristo tornar-se-á o avô celestial da restabelecida família humana. Por este motivo, a família humana entrará numa nova relação com o Criador do céu e da terra. Nunca houve a mínima possibilidade de Jeová falhar no seu propósito original. Jeová terá assim frustrado a trama maldosa e ímpia de Satanás, o diabo. Toda a resgatada família humana chegará a conhecer este fato. Quão maravilhoso será o dia em que Jesus Cristo assumir a paternidade da família humana, a fim de educar a humanidade no paraíso restabelecido na terra. Tendo todas as perspectivas de vida dependentes das provisões de Deus, outros cristãos de boa vontade, associados com os que estão no novo pacto, podem corretamente dirigir-se a ele como seu pai, porque ele será seu avô através do Pai eterno, Cristo Jesus. Jeová, como afetuoso avô, e sua organização universal como carinhosa avó, estarão sempre unidos em expressar sua benignidade para com seus netos, seus descendentes na terra que temem a Deus. Embora os das outras ovelhas não sejam diretamente incluídos entre os filhos mencionados em Isaías 54, verso 13, eles são abençoados por serem ensinados por Jeová. Por isso dirigem-se corretamente a Deus como Pai, porque ele, na realidade, será seu avô por meio do Pai eterno, Jesus Cristo. Os da grande multidão não podem comer do pão e beber do vinho na Santa Ceia. Devem aqueles que agora apoiam o restante dos 144.000 irmãos de Cristo tomar a refeição noturna do Senhor? Não. Deus reservou esse privilégio àqueles que ele ungiu com o Espírito Santo para serem coerdeiros de Cristo. Então, qual é a situação dos que esperam viver para sempre num paraíso global sob o governo do reino? Visto que não são coerdeiros de Jesus com esperança celestial, eles assistem à comemoração como observadores respeitosos. Os da grande multidão não fazem parte da igreja, que é o corpo de Cristo. Ao todo, apenas 144.000 pessoas constituirão finalmente a congregação de Deus. Hoje restam na terra apenas poucas destas, apenas um restante. Os cristãos que esperam viver para sempre na terra buscam orientação espiritual dos membros desta congregação do Deus vivente. A Bíblia refere-se também a esta congregação de 144.000 membros, com termos tais como a noiva, a esposa do Cordeiro, o corpo do Cristo, o templo de Deus, o Israel de Deus,
e a Nova Jerusalém. Os da grande multidão só ganharão a vida eterna depois do milênio. Serem os das outras ovelhas declarados justos como amigos de Deus permite-lhes ter a esperança de ter vida eterna numa terra paradísica, que por sobreviverem ao Armagedon, como parte da grande multidão, que pela ressurreição dos justos. Consequentemente, a expressão passaram a viver deve referir-se à situação no fim do dia do juízo de 1000 anos. Significa que essas pessoas passam a viver no sentido de que, finalmente, atingem a perfeição humana. Estarão na mesma condição perfeita que estavam Adão e Eva no Jardim do Éden. Como determinará então Jeová o nome de quem deve ser escrito no rolo da vida ou livro da vida? Será por meio de um teste final para a humanidade. Os que se mostrarem fiéis a Deus no teste final serão declarados justos pelo próprio Jeová e obterão a liberdade gloriosa dos filhos de Deus na terra. Receberão a garantia divina de vida eterna, dessemelhante de Adão que falhou sob teste e assim foi impedido, pelos querubins enviados por Deus, de ter acesso à árvore da vida.